Isso, Martim, repetindo. Último dia do 4º Encontro Estadual de Espiritismo. Muito bem, adoro essa espontaneidade. Vocês são maravilhosos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Alessandro William. Serei um dos cerimonialistas da manhã de hoje e fico muito feliz de fazer parte desse movimento espírita que permite que eu possa contribuir dessa forma. Hoje nós não teremos a presença da nossa amiga Manu, que já retornou para Itacoatiara, e ela que me ajudou aqui nesses dias, como cerimonialista também de apoio. Nossas vibrações de gratidão e carinho pela contribuição que ela deu aqui. Só relembrando para vocês que aqui ao lado tem o nosso espaço de convivência. Vocês hoje vão ter uma surpresa. Quem visitar a livraria, somente hoje, desconto de 20% em todos os produtos. Então, vocês que estão aqui, que ainda não adquiriram algum livro, um livro de mensagens, um livro de reflexões, que vocês possam aproveitar esse momento para comprar um livro especial, para presentear um amigo, uma pessoa que vocês amam. E vocês sabem que as casas espíritas também que estão aqui produziram materiais muito lindos com as pessoas que frequentam esse local. E os recursos que são adquiridos através da venda desses materiais servem também para a manutenção da casa espírita. Então, prestigiem esses artistas. Nós temos aí na sala também de unificação. Para quem não conheceu a sala de unificação, tem um cafezinho maravilhoso. Biscoito de motor, vocês sabem o que é esse biscoitinho de motor? Então, aproveitem para conhecer esse biscoitinho de motor, quem não conhece, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais a sala de unificação. Também um lugar lindo, pronto para que vocês possam tirar uma foto, compartilhar no Instagram, marcar o perfil da Federação Espírita, para que nós possamos aproveitar, tá bom? Vou reforçar aqui as informações referentes às casas espíritas que estão na Feira de Arte e Bem. Nós temos 10 instituições espíritas participando. São elas: Lar Francisco de Assis, Centro Espírita Educandário de Luz, Centro Espírita Fraternidade, Centro Espírita Mansão da Paz, Centro Espírita Emmanuel, Centro Espírita Tomar de Aquino, Centro Espírita Maria de Jesus, Centro Espírita Simão Pedro e o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós temos também ainda o estande do Fraternidade Sem Fronteiras. Quem ainda não visitou, que possa fazer isso hoje. O Fraternidade é uma instituição não religiosa que faz um trabalho social com irmãos lá da África, do Brasil e de outros países da América do Sul, e que conta com o trabalho voluntário de muitos espíritas. E todos esses recursos que são angariados com as vendas auxiliarão na manutenção e no desenvolvimento das atividades sociais. Nós temos também a participação do restaurante Como Lá em Casa. Vocês já devem ter visto, tem um standzinho lá na entrada, do lado do credenciamento, onde eles oferecem lanches, opções de bolos, comidas variadas, tá bom? E relembrando também que aqui ao lado nós temos um stand do Flor de Manjericão, com comidas veganas, opções para quem tem restrição à lactose e ao glúten, podem aproveitar. E para quem não lembra ainda, o estacionamento tem um custo fixo de R$13, tá bom? E antes da nossa prece inicial, nós vamos nos harmonizar com o Criador, e convidamos a nossa companheira Suelânia Cristina Gonzaga de Figueiredo, presidente do Centro Espírita O Consolador, para proferir a nossa prece inicial. Bom, só um lembrete antes da prece. A nossa sala amazônica, seria a sala de unificação, é o primeiro estande logo aqui na sua entrada do lado da livraria, tá? Eles fazem um cafezinho ali maravilhoso e tem um biscoitinho de motor também para quem quiser conhecer. O Lacha Biscoito de Motor. Bom dia a todos. E nesse instante nós convidamos para que possamos fechar os nossos olhos, visualizar a figura meiga de Jesus em nosso meio e agradecer. Jesus querido, amigo de todas as horas,
E agradecemos imensamente pela oportunidade de trabalho, e apesar das nossas imperfeições, tu nos convida a trilhar o teu caminho. E agradecemos imensamente pela equipe de amigos espirituais responsáveis por este 4º Encontro Estadual de Espiritismo, que trabalham de forma abnegada, conduzindo a organização e a realização. E pedimos, Senhor, que todas as palestras aqui proferidas e as rodas de conversa não passem em nossas vidas apenas como conhecimento, como informação, mas que nós possamos internalizar, praticar tudo o que aqui tocou os nossos corações. Precisamos de Ti. E Te pedimos a bênção da compreensão para que possamos, ao lembrar de tudo aqui que ouvimos dos nossos amigos palestrantes, possa se fazer realidade em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por este momento em que nos tornamos unidos e que o sentimento de união, o sentimento de serviço, seja realidade em nossos dias. Que nós possamos, Jesus amado, praticar o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos de amor, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas palavras. Abençoa, Mestre querido, a todos aqui presentes, a todos que aqui estiveram nos outros dias, a toda a equipe espiritual que nos abraça e que nos envolve. Muito obrigada, Jesus, e abençoa mais esse dia de palestras e de reflexões. Que assim seja. Bom, os momentos artísticos desse evento têm sido muito especiais para todos nós, pois contam com a participação dos espíritas artistas do movimento espírita amazonense. E nessa manhã, nós contamos com a participação do grupo Sal e Luz. O grupo Sal e Luz teve seu início em 17 de outubro de 1999, com a característica de sempre apresentar músicas autorais. É um dos grupos pioneiros do Amazonas, com um álbum lançado, Uma História de Amor, além de diversas músicas que embalam nosso movimento espírita. Sob a coordenação de Elias Brasilino, o grupo Sal e Luz continua produzindo músicas que trazem um tom de regionalidade à mensagem do Evangelho. Sejam muito bem-vindos, todos os integrantes, o palco é de vocês. Obrigado. Alô, alô, alô. Som. Bom dia. Som, som, som. Oi. Nós estamos então o grupo Sal e Luz e a gente vai começar então pelas luzes, tá? Bruna, Lohana, Larissa. Participações especialíssimas. Maestro Adalberto Holanda, do Raízes Caboclas. O cara da corda, pega um instrumento e dá para ele que ele toca. O meu amigo Elcio, aqui atrás, ó, do ukulele. Um fenômeno do efeito. Meu compadre Osmar. Agora vamos para o sal. Vocal Augusto.
Eu, voz e violão, eu sou o Elias que havia de vir e veio. Aliás, Jesus está aqui, sabia? É porque para Jesus chegar tinha que chegar Elias, eu já cheguei. Nós vamos fazer um caminho do Senhor agora para uma cachoeira, tá bom? Muito obrigado. Com vocês. Salve luz. De manhãzinha, caminhando pela mata, a natureza fala de Deus em esplendor. Em cada flor, cada galho, cada pássaro, canções divinas de cuidados do Criador. Em cada flor, em cada canções divinas de cuidados do Criador. Riso à frente, o lago espelhado, refletindo o sol, fonte de calor. Escuto o som do barulho das águas, parece a natureza cantando ao Criador. Escute o som do barulho das águas, parece a natureza cantando ao Criador. Eu sigo em frente, caminhando pela trilha, e tudo ao teu redor é só beleza e cor. E finalmente chega a cachoeira, fonte de energia, vida e amor. E finalmente chega a cachoeira, fonte de energia, vida e amor. De manhãzinha, caminhando pela mata, a natureza fala de Deus em esplendor. Em cada flor, em cada galho, cada passarinho, canções divinas de cuidados do Criador. Em cada flor, em cada galho, cada pássaro, canções divinas de cuidados do Criador. Yay! Muito obrigado. Tudo vai ficar diferente no futuro, porque tem sempre uma esperança, e criança é esperança para todos nós.
É chegado o tempo de um sonho mais lindo sonhar. É chegada a hora de passos divinos caminhar. É chegado o tempo do bem, é chegada a hora de querer melhorar. É chegado o tempo e a hora de fazer um mundo melhor. Brinca de manhã cedinho junto ao passarinho, a tua linda canção a te De que cor de fogo tem? Pareça no céu, uma linda estrela, que é o sol a brilhar. Chegado o tempo de um sonho mais lindo sonhar. É chegada a hora de passos divinos caminhar. É chegado o tempo do bem, é chegada a hora de querer melhorar. É chegado o tempo e a hora de fazer um mundo melhor. Vem, vamos brincar na rua, vem, convida a lua e as estrelas e vem com a Vem, vamos brincar no céu, com voz eterna. Crianças, Com a gente. esperança no ar. Vem cá de manhã cedinho junto ao passarinho, a tua linda canção matinal. Pintos da cor do mel, apareça no céu, uma linda estrela, que é o sol a brilhar. Vem, vamos brincar na rua, vem, convida a lua e as estrelas e vem passear. Vem, vamos brincar no céu, ouvindo a voz eterna cantar. Criança, esperança no ar. Em verdade eu vos digo que enquanto não vos tornardes tão puras quanto as crianças, não conhecereis a verdadeira felicidade e não podereis entrar no reino dos céus. Vem, vamos brincar na rua, vem, convida a lua e as estrelas e vem passear. Vamos brincar no céu, a voz eterna cantar. Criança, esperança no ar. Nós, meu Deus, a minha voz é porque eu tenho mais de 26. Nós vamos convidar vocês para caminharem conosco. E nós fomos então. Pode abrir? Não. Nós vamos convidar Jesus para vir conhecer as nossas matas, tá bom? E a gente vai caminhar com Jesus então, tá legal? Caminhando.
buscar um lugar entre os mundos e as estrelas, acreditar em uma história milenar que me fala de verdade. Se consigo, Deus me Por entre leitos e rios, lagoas e igarapés, vitórias e Madagascar, florestas transcendentais, sinto a ti a me conduzir. Eu sei da criação, transbordando de emoção. Amar, 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 amar. Por entre leitos de rios, lagoas e igarapés, vitórias régias, Madagascar, florestas transcendentais, sinto a ti a me conduzir. Eu sei da criação, transbordando de emoção. Amar, 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 amar. buscar o meu lugar. Eita! Assim? É lindo, né? Eu sou fã delas. Seguinte, quando a gente fala de amor, as coisas acontecem. Mas Jesus falou de amar. Tá bom? Vamos amar? Tá? No meu 3, tá? 1, 2, 3. Agora vamos colocar som. Amar, amar. Já. Só um pouquinho mais forte. Vocês estão convidados para a gente quando for fazer o nosso show por aí, tá? Amar, 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 amar. Fico olhando este rio, vendo estas águas criar. Sentimentos de amar, amar, amar. Por favor, fico olhando esse rio, vendo estas águas criar. Sentimentos de amar. Vem, vem tranquilo, vem navegar. Entra na minha canoa E vem levar comigo até o porto de Vocês, hein? amar, amar. Fico olhando esse rio, vendo estas águas frias. Sentimentos de amar, amar, amar. Fico olhando esse rio, vendo estas águas frias. Sentimentos de amar. E navegando pelo rio, sinto o vento a soprar. Percebo a luz do sol dourado misturar seu esplendor. Vocês, hein? Amar, amar, amar. Fico olhando esse rio,
vendo estas águas frio. Sentimentos de amar, amar, amar. Fico olhando esse rio, vendo estas águas frio. Sentimentos de amar. Vem, vem tranquilo, vem navegar. Entra na minha canoa E vem levar comigo até o porto de amar. Vocês, hein? Amar, amar. Fico olhando esse rio, vendo essas águas frio. Sentimentos de amar, amar, amar. Fico olhando esse rio, vendo essas águas frias. Sentimentos de amar. E navegando pelo rio, sinto o vento a soprar. Percebo a luz do sol dourado Misturar seu esplendor com as águas. de amar, amar, amar. Fico olhando esse rio, vendo estas águas frias. Sentimentos de amar, amar, amar. Entro nas águas do rio Venço os seus desafios e sinto parte de amar. O rio amar é Jesus. Eu sou o canoeiro quando entro e sigo esse caminho verdade e vida. E o porto de amar está com Deus. E agora a gente vai falar o seguinte, sabe? Você tem que ser feliz onde você está, porque onde você está é o teu lugar. É lá que você é importante. E tem uma coisa, só existe você nesse universo. Seja feliz onde você está. Alô. Bem aqui onde estou, eu estou muito feliz. Muito obrigado por hoje, hein? Sentimentos de gratidão por me sentir de bem com a vida. Doce ambiente de emoção, no fundo de meu coração, me fazem olhar pro céu, olhar pro céu, numa noite estrelada, ouvindo as vozes da noite que me falam de madrugada, sinfonia de luzes, músicas celestiais, chuva incessante de amor. Vem aqui onde estou. bem aqui onde estou. Sentimentos de gratidão Por me sentir de bem com a vida, doce ambiente de emoção, no fundo de meu coração, me fazem olhar pro céu, numa noite estrelada, ouvindo
ouvindo as vozes da noite que me falam de madrugada, sinfonia de luzes, músicas celestiais, que o incessante de amor vem aqui onde estou. Sentimentos de gratidão por me sentir de bem com a vida, doce ambiente de emoção no fundo de meu coração, me fazem olhar pro céu numa noite estrelada, ouvindo as vozes da noite que me falam de madrugada, sinfonia de luzes, músicas celestiais, chuva incessante de amor. Bem aqui onde estou, Bem aqui onde estou. really hard to believe that it is the breeze. Quem não fizer não vai pro céu. Ah, agora sim, tá melhorando. Quem não fez, tarefa para casa. Eu sou o espírito imortal. E meu destino é ser feliz. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Sou viajante do tempo e me encontro em estágio experimental, quando colhendo os frutos de navegar entre o bem e o mal. Às vezes quero parar, mas já dormi bastante no estado mineral. Cultivo os sonhos, mas aprendi a sonhar no estado vegetal. Sou agitado, pois aprendi a correr no estado animal. Mas sou desperto pra vida, pois isso aprendi no estado animal. Vocês, hein? Eu sou espírito imortal, vivendo muitas existências. A perfeição é minha meta final, meta final. Eu sou Espírito imortal, vivendo muitas existências. O amor é meu ideal, meu ideal. existências, trabalho, a moral e outras, Intelectual, é assim que evoluo e caminho para o meu mundo original. Encaro os desafios deste momento como depuração do espiritual e me preparo para ser feliz em minha vida transcendental. E o que eu sou? Eu sou espírito imortal, vivendo muitas existências.
perfeição é minha meta final. Meta final, eu sou Espírito imortal, espírito imortal. vivendo muitas existências. O amor é meu ideal. Agora canto O meu próximo passo não corresponde à minha rima final. É apenas o começo de uma nova fase existencial. Convido a todos vocês, meus irmãos, de ideal, para levarmos este agradecimento repleto de amor incondicional. E o que é que eu sou? Eu sou Espírito imortal, espírito imortal. as existências. A perfeição é minha meta final. Meta final. Eu sou espírito imortal. Vivendo muitas existências. O amor é meu ideal. Meu ideal. Eu sou espírito imortal. A perfeição é minha meta final. Obrigado, inteligência suprema, Eu sou pelos desafios. Obrigado, Criador, por um novo dia. O amor é meu ideal. Obrigado, Pai, pelo meu irmão. Obrigado, infinita bondade e justiça, pelo amor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, Espírito imortal. pelo quarto encontro estadual de Espiritismo. É meu ideal, meu Senhor. Obrigado, Senhor, comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O amor é meu ideal. Gabriel Salum, ele nasceu na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 26 de março de 1981, em um lar espírita. Profissionalmente, trabalha como advogado com especialização em direito empresarial e penal. Frequentou a evangelização da infância na Sociedade Espírita Dom Tomé, lá em Porto Alegre. É trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, em Porto Alegre, onde dirigiu a área de infância e juventude, tendo ocupado a vice-presidência administrativa da instituição. Também é ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Gratidão ao nosso querido Gabriel Salum pela explanação, que daqui a pouco você vai fazer. Felizes com seu retorno aqui em Manaus, e o palco é todo seu, seja bem-vindo. Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, bom dia! Saudade eu estava já daqui, né? Estava quase pedindo para o Tiaguinho, leva a gente aí para visitar o Amazonas, para ver o povo querido de Manaus. É uma alegria muito grande reencontrá-los, encontrar novos rostos também e verificar o quanto a nossa seara espírita continua semeando, continua florescendo e continua frutificando nesse mundo que tanto precisa que levemos juntos o Consolador aos corações. Pois bem, agradecemos imensamente a nossa fé, a Federação Espírita Amazonense, pela oportunidade desse encontro, porque, em verdade, as reflexões que nos foram propostas aqui, elas são reflexões extremamente necessárias a todos nós, em todas as partes desse país, continente e do globo como um todo. O tema que foi anunciado aqui para todos nós é justamente esse: a liderança no movimento espírita, serviço, equilíbrio e responsabilidade. Eu vou contar com o auxílio gentil. Como é o nome do meu amigo que vai fazer a palestra comigo aqui? É você? É você que vai passando os slides enquanto a gente conversa. Como é o seu nome, querido? Geu. Palmas para o Geu aí, né? Aqui o trabalho é todo em equipe. Eu vou pedir para a gente ir adiante, Geu. Justamente porque... Consegue passar um para a gente? Pode?
justamente porque, meus amigos, esse tema da liderança, às vezes quando nós o vemos abordado nas questões cotidianas, nas mais diversas abordagens públicas, privadas, empresariais, governamentais, nós esquecemos da origem dessa temática e do quanto ela se constitui em verdade em um projeto da lei de Deus. Naqueles instantes entre a última ceia e a crucificação de Jesus entre nós, ele nos deixou uma imensa parte do seu legado, das informações, das orientações que ele compartilhou a fim de que nós pudéssemos continuar sorvendo do seu evangelho ao longo dos tempos. Em um determinado momento, eu creio que vocês todos já passaram estudando por essa cena, se produziu esse instante que está naquela imagem ali. Que imagem é aquela? Lava-pés. Que bom que vocês estão conversando comigo, eu esqueci de avisar antes que o nosso trabalho aqui é todo muito conversado, viu? Então vou precisar mesmo que vocês dialoguem aqui conosco. O lava-pés. Jesus tomou de uma bacia, de uma toalha, e começou a realizar em relação aos seus apóstolos um trabalho que à época era considerado um trabalho subalterno, um trabalho inferior, um trabalho que era entregue inclusive à mão de obra escrava. Ele começou a lavar os pés. E os apóstolos, um tanto constrangidos, porque reconheciam nele a figura do Messias, ficaram duvidosos, sem compreender aquele instante, até que ele chegou especificamente em Pedro. E Pedro tinha uma característica que eu não sei se alguém tem aqui no movimento espírita do Amazonas. Pedro era um pouco teimoso. Hein? E ele não queria deixar que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus insistiu e disse: se não deixares que eu o faça, não terás parte comigo. Então ele deixou. E foi nesse instante, com aquela demonstração de serviço, de humildade, enquanto exercia a sua liderança, ele que é o governador espiritual da terra, conforme nos assevera Emmanuel na obra Caminho da Luz, que Jesus profere essa frase, que está retratada em outros evangelhos, mas aqui trouxemos do evangelho de Marcos. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos. Gente, essa é uma frase revolucionária até hoje. Vamos pensar um pouco nas instituições que nós estamos acostumados a observar no mundo. Se nós pensarmos numa pirâmide, como é que se comportam muitas das lideranças, especialmente aquelas que têm um norte de materialismo e de poder, elas se colocam na base ou no topo? No topo. Então nós podemos imaginar essa figura de um triângulo, de uma pirâmide, em que aquele que lidera está no topo e toda aquela estrutura converge para atender às suas necessidades. Quando Jesus diz, aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último e o servo de todos, ele pega a pirâmide que estava assim e faz assim. Coloca-se na base, demonstrando, lavando pés e caracterizando definitivamente o líder cristão como aquela criatura que emprega todos os talentos de que é portador, especialmente da boa vontade, da coragem e do dever, em identificar as necessidades das pessoas e da organização a que serve e atendê-las da melhor maneira que possa. Coloca-se nessa condição, do último e do servidor de todos. Pois bem, Geu, vamos dar mais um passinho aí? Pode passar aí, deixa eu ver onde você está, está ótimo. E se nós recuarmos um pouco mais no tempo, meus amigos, nós vamos ver que sequer a liderança tem início nesse projeto da lei divina com o Evangelho de Jesus. Se nós retornarmos uma revelação atrás e formos buscar a saga de Moisés, nós vamos encontrar lá no Êxodo, no Antigo Testamento, uma conversa de Moisés com o sogro. Sabe como era o nome do sogro de Moisés? Jetro. Já me perguntaram por que essa conversa não foi com a sogra. Eu não sei. Mas eu sei que Moisés ouvia os conselhos do sogro aqui, não é? E conversando com Jetro, antes de a gente chegar nesse momento da leitura que nós trouxemos aqui para compartilhar, a preocupação do sogro
é que ele observava Moisés exausto. Ele passava do dia até a noite atendendo um por um. Ele que exercia uma legislação, um papel de legislador humano e também um aspecto de liderança transcendente em relação àquele povo, ele orientava as criaturas, ele julgava, ele regulamentava, ele trabalhava. Só que as filas iam se gerando, as necessidades iam se acumulando, e ele não tinha condições de atendê-las sozinho. E foi observando essa cena da necessidade do povo e do esgotamento de Moisés, que Jetro chega até ele, tem uma conversa, e em determinado trecho nos diz o seguinte, que está projetado ali. Moisés esclarece o povo a respeito dos decretos e das leis, e dá-lhe a conhecer o caminho a seguir e o que deve fazer. Mas procura entre todo o povo homens de valor, que temem a Deus, dignos de confiança, inimigos do suborno. Está falando aqui de pessoas que têm um esforço de transformação moral que bem podemos definir hoje como sendo os bons espíritos, não é? Aqueles que se esforçam em domar suas más inclinações. E estabelece-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, de acordo com as forças de cada um. Tu preparas e depois confere a eles responsabilidades e continuas observando. Eles julgarão o povo em casos cotidianos, a ti levarão as questões de importância maior, decidindo eles mesmos as menores. Assim, eles repartirão contigo o peso e tu ficarás aliviado. Se assim procederes, serás capaz de manter-te de pé quando Deus te der ordens, e o povo poderá chegar em segurança a seu destino. Moisés atendeu ao conselho do sogro, fez tudo o que ele disse. Meus amigos, já ocorreu com alguém de vocês aqui de sentir algum nível de sobrecarga na constância da tarefa espírita? Sim ou não? Tem algum presidente de centro espírita aqui? Algum facilitador de grupo de estudo? Evangelizador? Por vezes não acontece que a gente se vê nesse desafio de dar conta de múltiplas demandas. E elas parecem que vão fazendo filas diante de nós. As familiares, as profissionais, as da seara espírita. E nós nos sentimos, por vezes, impotentes ou até mesmo sobrecarregados. Vejamos que nesse projeto da lei divina chamado liderança, nós vamos encontrando orientações em todas as revelações como que chaves para abrir determinadas portas e permitir que a tarefa se concretize como nós queremos que seja, uma caridade que não esfria. Porque às vezes, na solidão das madrugadas, alguém já teve que trabalhar noite adentro para concluir alguma tarefa? Aqui no Amazonas, nem sei se vocês sabem disso, vou fazer um parênteses aqui. Nós convivemos durante muitos anos, inclusive com o Tiaguinho, aqui, nosso presidente, no Conselho Federativo Nacional da nossa Federação Espírita Brasileira. Eu nunca mais esqueci a vez que os nossos irmãos do Amazonas levaram um vídeo à reunião do CFN e a gente assistiu vocês saindo muito cedo, quase madrugada, para evangelizar, colocando mesas, cadeiras nos barcos e se dirigindo até os locais em que montavam toda a estrutura para evangelização, às vezes visitados, por jacarés, por outras coisas mais também, e só ao final do dia retornavam em função de todo aquele trabalho que estava lá. Vocês são, meus irmãos, inspiradores para todos nós. Enquanto nós ouvíamos as músicas aqui sendo tocadas e nos permitimos banhar pela cultura espírita do Amazonas, nós ficamos sentindo nas fibras da alma essa força guerreira, desbravadora, capaz de cruzar imensas distâncias físicas e espirituais. O que não significa que eventualmente nós não nos sintamos nessa condição. E não olhemos, como nos diz o nosso próximo slide ali, Gil, como Jesus muitas vezes olhou para as pessoas. Você conseguiu passar aí? Agora sim. Como Jesus olhou muitas vezes para as pessoas com amor e com compaixão, porque nós gostaríamos de atender a todos.
Eu lembro de uma época que vocês estavam com visitações da Federativa marcadas e a companhia aérea cancelou algumas rotas. É verdade ou não é que aconteceu isso por aqui? E depois, durante a pandemia também. E a gente fica olhando para as pessoas e querendo atendê-las, cuidá-las, aprender com elas. Jesus fazia o mesmo. Esse projeto da lei divina, ele vai cruzando a linha do tempo. E aqui no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar essa descrição. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Vou fazer mais uma pergunta. Alguém aqui precisa de mais companheiros de trabalho no seu centro espírita? Só esses que levantaram a mão. Eu digo dentre os encarnados aqui. Ou alguém de nós é capaz de dizer, não precisa. Não, a gente já tem gente até demais. Não, né? Pois é. Esse é um dos nossos grandes temas. Não apenas conseguirmos estabelecer e delegar tarefas de uma maneira adequada, que elas sejam sustentáveis e bem executadas. Não apenas formar equipes fortes e duradouras, mas ainda, percorrendo esse projeto, mais um para a gente aí, Gil, percorrendo esse projeto, nós vamos encontrar, passando por Moisés, por Jesus, em Kardec, em uma conversa dele com o Espírito de Verdade, que está retratada lá em Obras Póstumas, sob o título Meu Sucessor, mais um aspecto da liderança extremamente desafiador para todos nós. E a maneira como esse projeto vai se tornando cada vez mais claro e necessário. Na conversa com o Espírito de Verdade, ele diz a Kardec, a ti, estava se referindo ao codificador, te incumbe o encargo da concepção, a ele o da execução. Vamos ver quem é o ele que ele estava falando. Pelo que terá de ser homem de energia e de ação. Admira aqui a sabedoria de Deus na escolha de seus mandatários. Tu possuis as qualidades que eram necessárias ao trabalho que tens de realizar. Porém, não possuis as que serão necessárias ao teu, o que diz lá? Sucessor. Kardec, com toda a sua estatura espiritual, já sabemos nós a essa altura da nossa trajetória espírita que não se tratava de um secretário, de um escriturário dos espíritos. Kardec é parte da pleiade do Espírito de Verdade, responsável pela codificação. Está sendo advertido aqui pelo Espírito de Verdade de que ele deveria ter um sucessor. E dizendo mais, por acaso aqui o Espírito de Verdade diz, tu terás um sucessor exatamente à tua imagem e semelhança. Então procura alguém que faça tudo como tu fazes, que pense exatamente como tu pensas e essa pessoa deverá te suceder. É isso que ele diz aqui? Não é. Cada um de nós, quando chamados a essa tarefa que realizamos hoje, temos com toda certeza, porque o planejamento divino não se equivoca, o ferramental conjunto de talentos necessários ao presente. Essa é a nossa hora, por isso que é tão importante empregarmos tudo que temos, né, com todo o vigor e com todo o amor. Mas também não podemos deixar de nos responsabilizar pela continuidade das nossas instituições, porque não é mais possível que o Centro Espírita desencarne junto conosco. Já ouviram falar de histórias assim? Instituições que não foram adiante, apesar de esforços ingentes de pessoas valorosas, mas porque não se ocuparam de formar sucessores, de prepará-los, de conectar gerações e com isso garantir que a tarefa do Consolador seja capaz de continuar, com cada um atendendo às necessidades que lhe cabem em cada momento da nossa tarefa. Nós vamos conversar um pouco sobre isso hoje,
Mas é muito interessante como nós temos sido chacoalhados pela providência divina. Nós estávamos ainda na presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul quando nos chega a pandemia. Quem de nós estava preparado para isso, meus amigos, não é? As circunstâncias parecem que se aceleram. A situação geopolítica do nosso globo nos tem trazido demandas emocionais e demandas práticas cotidianas imensas. E em meio a essas tormentas e ventanias, nós temos sido convidados a navegar intimoratos, decididos, perseverantes, unidos, e não cessarmos de buscar a missão. Então, já que nós reconhecemos até aqui, pergunto a vocês, podemos considerar a liderança um projeto da lei divina? Não é invenção? Não é modismo de bibliografia materialista? É necessário. Não é. Com toda certeza. Agora, quem é o nosso modelo, nosso, espíritos? Quem é o nosso modelo de liderança? Qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem conhecer para lhe servir de modelo e guia? O teor da questão 625 de Livro dos Espíritas. Vede Jesus. Isso também faz muita diferença. Faz diferença porque nós temos uma referência de liderança que não se confunde com a provisoriedade das questões. E vejam como é interessante. Todos os autores que têm estudado liderança e que foram repercutidos nas literaturas técnicas no campo da administração e da gestão, você sabe a liderança de quem que eles estudam? Jesus. É impressionante. Considera-se ainda hoje como sendo o Papa da administração um autor chamado Peter Drucker, já desencarnado, estudou Jesus a vida toda. As teorias mais concebidas no campo da formação e delegação de tarefas, de uma liderança chamada situacional, de autoria de Paul Hurst, autor cristão, estudando Jesus. Uma das literaturas mais difundidas neste campo de gestão e mais acessíveis é a literatura do autor James Hunter. Já ouviram falar dele? Ele escreveu aquela obra O Monge e o Executivo. E escreveu outras tantas, falando sobre princípios da liderança servidora e tudo mais. E foi justamente na obra O Monge e o Executivo, mais uma aí, meu querido Gil, que nós fomos encontrar um conceito de liderança de alguém que estava estudando Jesus, e quando produzimos, em parceria com o nosso movimento espírita, e aqui em autoria compartilhada com a nossa querida Beth Barbieri, a obra O Líder Espírita, nós adaptamos o conceito do James Hunter e vamos explicar por quê. James Hunter falava-nos que liderança é a habilidade, e ali nós colocamos que palavra que está sublinhada? Competência. A gente vai explicar por quê e vamos esmiuçar isso aqui agora. Mas o conceito que ele trouxe, daí para diante, é tudo o que nós usamos. Por isso que está ali, adaptado de James Hunter. De influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente. Vamos parar aqui no conceito. A competência de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente. É fácil. Porque não é só influenciar, trabalhar. É trabalhar com vontade, né? A palavra entusiasmo é interessantíssima. Quando a gente vai olhar para a etimologia dela, entusiasmo significa com Deus em si mesmo. Não é pouca coisa a pessoa trabalhar com Deus em si mesmo. Então, por isso que quando a gente fala que alguém é entusiasmado, é porque essa pessoa tem brilho no olho, tem vício. A competência de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente. Gente, se o conceito terminasse aqui, a gente estava frito. O bom é que ele continua. E no próprio conceito nós vamos encontrar os elementos de solução que vamos continuar estudando aqui junto. Olha só. Trabalhar entusiasticamente, visando atingir o quê? Objetivos comuns. Aqui tem um elemento interessantíssimo e importantíssimo.
a influência que eu exerço como liderança, cumprindo esse projeto da lei divina e visando atender os desafios tantos que nós temos observado no campo do nosso movimento e da nossa vida, ela não se estabelece para o atingimento de objetivos pessoais. Eu exercer influência para atender os meus objetivos pessoais, única e exclusivamente, não faz com que ninguém trabalhe entusiasticamente. No máximo, eu sou capaz de criar um séquito de pessoas cegas e fanatizadas, e a sucessão daqueles que trabalham pelo próprio interesse, colocando o poder acima do serviço, costuma ser uma sucessão como nós vemos na história humana. Essas lideranças acabam sendo sucedidas por golpes, por perseguições, pela maneira como se sucederam as monarquias ao longo do tempo. Não é o que nós queremos. O nosso conceito de liderança nos diz que ela é a competência de influenciar pessoas a trabalhar entusiasticamente visando atingir objetivos comuns. Então eu preciso conhecer quais são os objetivos do meu centro espírita, os objetivos do movimento espírita em que eu estou inserido. Vamos revisitá-los um pouco. Me digam vocês, qual é o objetivo de um centro espírita? Evangelizar, regenerar, divulgar a doutrina espírita, correto? Divulgar o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estudar a doutrina espírita, porquanto a nossa proposta de fé, ela é de fé cega? É de fé raciocinada, e isso pressupõe estudo, diálogo. Kardec, lá no capítulo 3º do Livro dos Médiuns, intitulado O Método, nos diz que o estudo da doutrina espírita há de se dar através da conversação. Inclusive para que nós não fiquemos isolados em pontos de vista, capazes de subverter esses objetivos e queremos colocar a doutrina espírita a serviço do nosso interesse pessoal. Então os objetivos são comuns. O centro espírita tem por objetivo a prática da caridade, fora da qual não há salvação, a grande máxima do espiritismo. Sempre quando nós nos somamos ao trabalho espírita. Quem aqui já é trabalhador espírita há mais de um ano? Há mais de 5 anos? 10? 20? Vou parar por aí, para vocês não brigarem comigo. Meus amigos, tem alguém que começou há pouco, assim, que está se somando, que é um primeiro... Aqui, é tão importante. Como é o teu nome, querida? Keila. Vou falar com a Keila, mas vocês podem ouvir, tá? É tão importante, Keila, a gente saber reconhecer que quando a gente busca a tarefa espírita, existe um anseio pessoal, naturalmente. Alguns de nós buscamos a tarefa espírita por curiosidade, por dor, por vontade de contribuir, por gratidão ao que o Espiritismo tem feito pela nossa vida, porque a gente descobre um tesouro na doutrina espírita e quer compartilhá-lo de alguma maneira. Mas cada um de nós traz para esse início de tarefa e continua trazendo ao longo de 5, 10, 15, 20, muitos anos, a sua perspectiva pessoal. Isso é natural. Mas quando nós nos somamos a uma comunidade cristã, que é um centro espírita, uma equipe de evangelizadores, de facilitadores, de assistência e promoção social espírita, a uma equipe de atendimento espiritual no centro espírita, nós precisamos perguntar: qual é o objetivo dessa tarefa? Qual é o objetivo dessa equipe? Quando nos filiamos a uma instituição, qual é o objetivo dessa instituição? E esse objetivo coletivo é onde nós convergimos. E cada um apaga um pouquinho da luz do seu interesse pessoal para que seja priorizada aquela questão coletiva que está ali. A influência que nos cumpre exercer, ontem, hoje e amanhã, é no sentido de inspirar as pessoas a um trabalho que ele é comum, que ele tem um objetivo coletivo. E isso é especialmente desafiador em tempos como esses que nós vivemos hoje, em que muitas vezes nós promovemos
o egoísmo como sendo alguma coisa saudável e que somos vitimizados, ou melhor, vitimados por armadilhas do ego, é ou não é, Tiaguinho? Não chegam armadilhas do ego lá no consultório, no centro espírita também, e em nós mesmos, em que a gente não se percebe, né? Deixa algumas máscaras se apegarem à carne e, em função disso, acaba destoando numa busca que ela é única e exclusivamente pela própria vontade e não pelo serviço. O conceito nos ajuda com um pouco mais. Então, o primeiro elemento aqui para a gente é, toda vez que a gente converge para um objetivo comum, e essa precisa ser a minha liderança, eu, como líder, tenho que compartilhar essa visão constantemente com as pessoas, porque ela não é óbvia, e estimulá-las pelo meu exemplo e pelo meu trabalho a atingir esse objetivo comum, deixando de priorizar muitas vezes aquilo que eu quero fazer, mas buscando aquilo que é preciso que seja feito. Existe uma frase de Guion Ribeiro, já ouviram falar de Guion Ribeiro? Já ou não? Já devem ter visto o Guion Ribeiro na tradução das obras básicas, né? A nossa FEB ainda hoje publica traduções de Guion Ribeiro. Guion Ribeiro foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele dita, olha o Edson ali, bom dia, meu amigo, saudoso amigo. E ele dita uma mensagem que é publicada na revista O Reformador de 1976, e que ele vai nos dizer, sabe o quê? Eu vou pedir para o pessoal fechar a porta ali, se tiver espiritualmente, não deixa ninguém sair, porque a frase dele é dura, enquanto necessária. Ele diz, onde cada um faz o que quer, quase ninguém faz o que deve. Então, oi? Disciplina. Agora, quando a gente olha para essa necessidade, então, de uma disciplina em torno de um objetivo comum, fica se perguntando como que eu vou, então, influenciar as pessoas ao trabalho em prol do coletivo, do objetivo que o Espiritismo nos traz. E o Conselho nos traz mais uma ajuda. O conceito, aliás, nos diz o seguinte, inspirando o quê? Confiança por meio da força do caráter e do... Porque essa disciplina, ela precisa tocar o coração das pessoas. E eu não consigo inspirar ninguém ou influenciar ninguém ao trabalho. Primeiro, se eu não tiver um esforço de caráter. Os tempos de farisaísmo precisam, para nós, servirem como respeitosa lição, para que nós não dissociemos mais o esforço íntimo daquilo que seja a postura exterior, na vivência da nossa espiritualidade. Caráter. Caráter é, acima de tudo, um esforço de coerência. Não é uma máscara de perfeição, mas é um esforço de coerência. É isso que nos dá a condição de tocar as pessoas. Mas nós não podemos, nisto, nos esquecermos de que somos seres humanos. Ontem ainda, alguém que gosta de esporte? Sim. Ontem ainda teve um jogo, um esporte coletivo que eu gosto muito, que é o voleibol. E aí houve uma semifinal do Campeonato Mundial entre Brasil e Itália. Tiveram notícia disso? O Brasil perdeu, né, Tiaguinho, por 15-13 no tie-break do quinto set. Eletrocardiograma, para quem gosta. Por que eu estou dizendo isso para nós? E conversando depois daquilo, né, com uma pessoa muito próxima e querida, ele diz, mas está bem, elas são treinadas para isso, tem que lidar bem com isso, e amanhã tem outro jogo. Eu disse, olha, nós até podemos ser treinados para muitas coisas, mas nada disso deve nos retirar e não retira a nossa condição humana. E nós temos necessidades além de sermos treinados. Nós temos necessidade de, como nos dizia aqui, eu sou muito desafinado, gente, mas o nosso grupo que estava cantando antes de nós, estava cantando com o que era, que eles nos pediram para repetir e ajudar junto. Amar, amar. Como é que era o tom deles? Amar, amar. Vocês fazem bem aí, vamos lá. Amar, amar. Pois é.
nós não podemos perder de vista que um elemento de influência da liderança é a nossa condição de amarmos e sermos amados. Então, meus amigos, vamos decompor um pouquinho isso que está aqui, para que a gente consiga primeiro entender aquela palavrinha que está sublinhada lá e saber que caminho a gente pode percorrer nesse sentido. Nós contamos para vocês que onde o James Hunter escrevia habilidade, nós escrevemos competência. Alguém sabe o que é competência? Vocês já ouviram essa palavra? Capacidade, o que mais? Conhecer alguma coisa. Tem muitas bibliografias tratando disso, mas, resumidamente, nos dizem, algumas delas, que a competência é um chá. C-H-A. Um chá. Ela se compõe, depois disseram que era chave e outras coisas mais, mas o chá já não serve. Ela se compõe de 3 elementos, cada um deles iniciando com uma dessas letras. Então, o C da competência seria um C de quê? Conhecimento. Primeiro elemento que eu preciso desenvolver da minha competência como liderança é conhecimento. E aqui eu preciso desfazer um tabu, porque a gente é reencarnacionista, reconhece o espírito imortal, né? Vibra, dança com o espírito imortal, como a gente fez agora aqui, mas volta e meia a gente se pega sendo bem materialista. Querem ver uma coisa? Fulano é líder, Cicrano é líder, mas ele já nasceu assim, porque afinal de contas, quem não nasceu para liderar, não vai liderar. Gente, se alguém apresenta alguma competência mais desenvolvida hoje, é porque desenvolveu isso quando? Em existências pretéritas. Tudo o que faço, diz o nosso modelo de liderança, podeis fazer e mais. Vós sois deuses. Como nos dizia o nome do grupo, vós sois o sal da terra. Então, qualquer um de nós tem em essência a mesma origem e a mesma destinação. Espírito imortal, criado por Deus, simples e ignorante, destinado à perfeição relativa, pelo uso do livre-arbítrio, da vontade, empregando-a no cumprimento da lei de Deus, que se resume no mandamento de amor. Isso serve para todos. Então, quando a gente diz que ou o líder nasce líder, ou não nasce líder, sabe o que é isso? Vou dizer para vocês. É uma palavrinha que começa com P e termina com preguiça. Preguiça. Sabe por quê? Porque liderança se aprende. Conhecimento não se adquire? Pois é. Então liderança se estuda. O que a gente está fazendo aqui hoje de manhã, sabe o que é? Nós estamos estudando liderança. Como, querida? O líder nato, a gente como espírita compreende, ok, essa pessoa já apresenta algumas características, o que não significa que não tenha que atualizá-las para o momento presente. E também estudar e continuar estudando constantemente, porque aquilo que eventualmente funcionava ontem não funciona mais. Existe uma razão pela qual nós colocamos na capa dessa obra um pôr do sol. Porque às vezes a nossa vida como trabalhadores espíritas e como liderança é assim, o sol se pôs e aquilo tudo que funcionou hoje não vai funcionar amanhã, a gente tem que continuar no esforço. Não é? Uma coisa importante da liderança nesse esforço que nós temos é não desenvolvermos a síndrome da minha xará. Vocês conhecem a síndrome da minha xará? Como é o meu nome? Gabriel. Então, se eu tenho uma xará feminina, ela se chama Gabriela. Não é? Vocês querem que eu cante de novo? É horrível, mas eu canto. É. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. Pois é, gente. Muitas vezes nós nos acomodamos espiritualmente na síndrome da Gabriela porque não queremos sair da nossa zona de conforto e dizemos, mas isso não é para mim. Eu não reencarnei com essas condições. E a gente ainda diz, isso é humildade. Olha,
humildade no campo da liderança é um comportamento autêntico. É o saber aquilo que eu carrego comigo e as condições que tenho e aquilo que ainda não tenho. Isso é autenticidade. Fora disso, eu dizer, não é para mim, liderança não é uma coisa possível porque eu não nasci assim, pode ser a preguiça, pode ser a síndrome de Gabriela, ainda pode ser a falsa modéstia. E a boa notícia é que a falsa modéstia, ela não é filha da humildade, ela é filha do orgulho. Então, meus amigos, nós que estamos aqui desenvolvendo esse caminho, temos que saber que liderança, então, podemos estudar, é conhecimento, mas depois vem o H, que é o quê? A habilidade. Conhecimento, habilidade. A habilidade a gente não é capaz de desenvolver? Agora, além da habilidade, tem mais uma letrinha que vem no final, que é a fundamental, que é o A de atitude. Graças a Deus está passando a época, às vezes eu perguntava é o A de, sempre tinha um fã da Xuxa, né, que dizia A de amor, B de paixão. A de atitude. Por quê, gente? Porque o aspecto atitudinal da liderança, ele é o definitivo. Porque por mais que eu adquira conhecimento, que eu me disponha a treinar, a desenvolver habilidades, eu não terei nenhum espectro de influência, a gente está falando de uma competência de influenciar o trabalho entusiástico e comum. Eu não terei nenhum espectro de influência se isso não chegar no campo da minha conduta. Líder não é aquilo que eu faço. Liderança não é única e exclusivamente um fazer. É aquilo que eu sou. E é aquilo que eu sou que é capaz de inspirar as pessoas. Tudo bem até aqui? E aí pode ser que alguém esteja pensando o seguinte: vou preencher a avaliação deste encontro e vou dizer para aquele rapaz querido com aquela mechinha branca ali, que é o Tiago, que esse tema de liderança não é para mim, eu não sei porque é que botaram isso na programação. Quem aqui é líder? Levante a mão. Deu 17,32% só. Vamos fazer um teste. Quem aqui é dirigente espírita? Quem aqui é evangelizador? Quem aqui é facilitador de grupo de estudos? Quem aqui trabalha no passe? No atendimento fraterno? Quem aqui é mãe? Pai? Irmão de alguém? Vizinho? Quem? Quem é amigo de alguém? Queridos e queridas, a realidade é que nós constantemente exercemos influência na vida das pessoas. O fato de não nos reconhecermos como influencers, inventaram esse termo, né? Gente, povo que às vezes a gente nem acha, né, que tenha tanto assim a dizer, se reconhece como influencer. E a gente não. A gente tem o evangelho na mão, decidiu fazer dele a pauta da nossa vida e não reconhece que tem uma influência para exercer. Sabe qual é a parte ruim disso? Que quando eu não reconheço que eu exerço a influência, eu continuarei exercendo da mesma forma, mas de uma maneira muito menos consciente, muito menos efetiva, muito menos útil. Então é muito importante nós nos reconhecermos como lideranças. Isso não é um prêmio, não é alguma coisa para nos atacar do ponto de vista egóico, assim, não. Isso é uma responsabilidade, uma possibilidade que nós todos temos. E o mundo precisa que nós exerçamos a influência que o Evangelho nos ensina a exercer. Então, a gente vai começar a se perguntar. Vamos lá, Gil. Pode cruzar 2 aí para a gente. Vamos ver. Mais um. Aí. E agora vocês é que vão me responder. O que um líder deve conhecer? Líder espírita. Preciso conhecer o quê? O Evangelho. O que mais? Conhecer a si mesmo. Fundamental. Eu sou o bom pastor.
eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. É muito difícil que eu consiga conhecer alguém verdadeiramente se eu não me conheço. É um espelho. Eu preciso conhecer a tarefa espírita, eu preciso conhecer doutrina espírita. No seu tríplice aspecto, ciência, filosofia, religião. A gente espera muito dele e agora podemos dizer, esperamos muito de nós mesmos, né? Já que a gente está tomando posse dessa condição. Então precisamos conhecer a doutrina espírita, precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos conhecer o movimento espírita. Importantíssimo que a gente está fazendo aqui. Mas, vamos lá, Gil. Que habilidades desenvolver? Que habilidades uma liderança espírita precisa ter? Fácil não é, mas que habilidades a gente pode desenvolver? A disponibilidade já está lá no campo da atitude, vamos chegar ali. Responsabilidade. A habilidade está muito ligada a um fazer. Isso está lá na atitude também. Fraternidade também está lá na atitude, no que eu sou. Eu vou dar uns exemplos de habilidades de uma liderança. Liderança tem que saber planejar, não tem? Como é que o encontro desse aqui acontece? Tem que saber delegar tarefas, não tem? Tem que saber formar outros trabalhadores, isso aqui tem um fazer. Tem que saber avaliar, porque se eu não avalio, como é que eu progrido? Trabalhar em equipe, isso é uma habilidade. É um plano de ação, o roteiro do repórter lá, né? E aí agora sim, vocês estão loucos para chegar na atitude? Eu falei que era o definitivo, não é? Que atitudes cultivar? Vamos lá, Gil. Aí, agora sim, tudo que vocês disseram, vamos ver. Fraternidade, honestidade, gentileza, responsabilidade, humildade, respeito, coragem, senso de dever, perseverança, fé, está no campo da atitude. E o nosso desafio, meus amigos, qual é? A gente está chegando agora pertinho do nosso primeiro intervalo e eu quero lançar essa pergunta que está ali, Geu, tem mais uma. Que diz lá? Aí é que está. Quais são os desafios que nós temos hoje como líderes e trabalhadores espíritas? Que desafios defrontam o nosso movimento espírita? Porque se a gente enxergar bem esses desafios, a gente está fazendo um diagnóstico e depois a gente pode fazer um plano de ação. Mas a gente tem que partir sempre de um bom diagnóstico. Não é, doutor Tiago? Pois é. Depois do diagnóstico é que vem o tratamento e o prognóstico. É isso que diz? Pois então, que desafios nós temos? Quero que vocês me digam. Vamos lá, em uma palavra, duas. Que desafios? Vocês não têm desafio nenhum? Conhecer com o que a gente vai trabalhar. Então, mais conhecimento da tarefa e das instituições. Que outros desafios o mundo tem nos apresentado hoje e que influenciam o movimento espírita? Vamos ver. A necessidade de desenvolver habilidades para lidar com o quê? Com o próximo. O que mais? Incredulidade. Tem isso no mundo? Tem isso no nosso movimento? Tem. Equipe de trabalho está grande, está sobrando? Então a gente talvez tenha alguma escassez de trabalhadores. Todo mundo aqui já está com seu sucessor garantido, pode desencarnar tranquilo. Formação de sucessores também. Existe alguma coisa que eventualmente causa divisão no movimento espírita? Uou, disse alguém aqui, né? Vaidades, convicções político-partidárias, interesses particulares, nos dividem. Nos dividem. A gente pode citar aqui, junto com esses desafios que vocês estão trazendo aqui, o desafio da própria formação de lideranças, para que as nossas instituições continuem sempre bem guarnecidas. Desafio de sustentabilidade financeira das nossas instituições, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade ética.
Todas essas coisas estão no campo dos nossos desafios. Então, agora, a gente vai... Deu os meus 10 minutos aí, Tiaguinho, meu cronometrista querido? Tenho 3. Eu vou fazer um exercício com vocês para a gente sair para o intervalo, pode ser? Projeta mais um slide para a gente. Uma tarefa conjunta. Vamos tentar? Keila, levanta a tua mãozinha aí, só para balizar. Tá todo mundo vendo onde está a Keila? Tá. Da Keila para frente, nas 2 fileiras aqui, todo mundo consegue fazer assim, ó. Passa para eu ver. Ok. Agora, da Keila até, como é o nome da senhora lá de camiseta azul, um cabelo grisalho bonito, um sorriso tão querido? É, a senhora mesma. Como? Heloísa. Da Keila até a Heloísa, deixa eu ver se todo mundo sabe fazer assim, ó. Tá. E depois todo mundo para trás da Heloísa, vocês sabem fazer o seguinte, vou até largar o microfone, é bater nas pernas com as mãos, assim, ó. Muito bom. Agora nós vamos fazer isso juntos, começando pelo pessoal da frente. Começa aqui, gente. Não para. Pessoal do meio. Não para. Pessoal de trás. Agora fechem os olhinhos. Com o que se parece esse som que a gente está ouvindo? Chuva! Chuva! E sabem por quê? Que ele se parece com chuva. Vou pedir para o Gil passar mais um slide. Sabem por quê, meus amigos? Porque a nossa tarefa ela é essencialmente coletiva. E a gente, depois do intervalo, vai começar a estudar esses desafios que vocês trouxeram e como a gente pode dar conta deles. Porque às vezes a gente quer fugir da chuva. Mas como diria o grande Renato Teixeira, né? Ele nos diz o seguinte: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Vou devolver o cerimonial, teremos um intervalinho. Se vocês voltarem e continuarem com a gente faz até chover, tá bom?